Olá pessoal, me chamo Érico, sou professor de matemática aqui da escola, beleza? Pessoal, na aula de hoje eu preparei aqui algumas questões, tá? Envolvendo o nosso conteúdo. Pensei em trazer as medidas das outras superfícies, mas eu decidi deixar para a próxima semana. Para a gente poder manter esse padrão, tá? De uma aula conteúdo e na outra aula questões. Como eu verifico que de vocês e tem apenas questões envolvendo medidas do quadrado, do retângulo e do triângulo, então eu decidi deixar apenas essas três superfícies, tá? Essas três figuras para essa semana, beleza? Então, quando for a partir da próxima semana, aí a gente está estudando as medidas de superfície das outras figuras planas, tá? No caso seria o losango, o trapézio e o paralelogramo, beleza? Então vamos lá. Aula de hoje, solução de questões, para a gente poder praticar. Primeira questão diz assim, ó, calcule a área de uma praça retangular. Pessoal, um conselho que eu dou para vocês quando a questão não traz nenhuma figura, eu aconselho você desenhar ela, tá? Justamente para poder facilitar a interpretação da questão, tá? Ajuda muito. Então, quando ela diz que a praça ela é retangular, a primeira coisa que eu vou fazer é o bendito retângulo, tá? Parece um trapézio, mas imagine aí, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que as medidas do comprimento e da largura são respectivamente, ou seja, nessa ordem, então é comprimento primeiro. O que é o comprimento? 50 metros. Ok. E a largura vale 35,6 metros, ou 35 inteiros e 6 décimos. Né? Aí ele quer saber a área, tá? Ele quer saber a área dessa praça retangular. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que identificar é que figura é essa, para determinar como é que calcula a área dela. A figura é um retângulo. Como você pode observar aqui, a figura é um retângulo. Então, nós vamos calcular então aqui a área desse retângulo. Né? Seria base vezes altura. Nós já estudamos que a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar o seguinte, ó. A área do retângulo é igual a base, quem é a base? 50, vezes a altura, que é 35,6. Então, é só você realizar essa multiplicação. Professor, a gente tem que ver essa fórmula. Assiste, se você não sabe, assiste ela passada, tá? Nós estudamos que a área do retângulo, nós pegamos a base, que no caso é 50, e multiplicamos pela altura, que no caso é 35,6. Aí, pessoal, é só você realizar essa multiplicação aqui agora, tá? Vamos ver se nós fazemos ela aqui. Vezes 50, né? 0, 0, 0. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Com 3 que subiu, 28. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Então, somando vai dar 0, 0 aqui, né? 0, 0, 8, 7, 1. Como aqui tem uma casa decimal, sendo uma vírgula. Então, significa dizer que a área desse retângulo vai ser de 1.780 metros quadrados, tá? Isso aqui é um 8. Um 8 meio problemático, né? Então, isso aqui é um 8, tá? Então, pessoal, bem simples, né? Determinando a área do retângulo, para determinar a área do retângulo, você pega o que? A base, tá? Que no caso é 50, e multiplica pela altura, que seria de 35,6. Então, tá aí o nosso resultado, tá? 1.780 metros quadrados, tá? Bate o print aí rapidão. 1, 2, 3. Foi. Próxima. Calcule o comprimento, né? Desculpa, calcule a área de um retângulo. Ó, novamente o retângulo. Então, calcule a área do retângulo. Qual é a primeira coisa que eu faço? Desenhar o bendito retângulo. Então, vamos desenhar o retângulo aqui, tá? Para poder facilitar a nossa interpretação, pessoal. Porque se a gente ler direto, às vezes a gente não entende. Às vezes a gente lê direto e não consegue entender a questão. Então, o ideal é você sempre desenhar. Facilita bastante, tá? Vamos lá. Calcule a área do retângulo, considerando que a medida da base, então a base aqui, né, é de 34 centímetros. Então, isso aqui vale 34 centímetros. E que a altura mede a metade da base. Olha que interessante. Ele não informou a altura, ele não disse o valor, mas ele disse que essa altura vale a metade da base. Então, se a base vale 34, contra a metade de 34, pessoal, é 17. Então, significa dizer que a altura é 17 centímetros. Pronto, agora nós calculamos a área, né? Novamente, para calcular a área, como é que eu faço?
a área do retângulo? É só você pegar a base e multiplicar pela altura. Então vai ficar o seguinte, ó, a área do retângulo é igual a base, que é 34, vezes 17, né? Fazendo aqui essa conta aqui, ó, 34 vezes 17, vamos lá. 7 vezes 4 vai dar 28. 7 vezes 3 dá 21, com mais 2 dá 23. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Somando vai dar 8. 4 com mais 3, 7. 3 com mais 2, 5. Então significa dizer que a área do retângulo é de 578 metros, não, né? Eu já botar metros. Centímetros quadrados, tá? Então essa é a área do retângulo. Tranquilo? Então duas questões aí bem tranquilas, né? Só pegando a base e multiplicando aí pela altura. Próxima questão. Determine a área do triângulo. Opa, já é um triângulo, né? Então, primeira coisa, ó, que eu vou fazer é o amado triângulo. Fazendo aqui o triângulo. Aí diz o seguinte, ó, sabendo que a sua base é de 5 centímetros, então a base é isso aqui, né? 5 centímetros. E a sua altura, ó pessoal, a altura, não, muita gente bota a altura como fosse o lado, tá? Mas a altura é a distância, ó, do ponto mais alto, né? Ó, que é aqui, até o ponto mais baixo. Então, isso daqui é a altura. Tá? Então, a altura é de 2,2 centímetros. Então, quer saber a área? Aí você tem que lembrar como é que calcula a área do triângulo. Que não, ó, pessoal, cada figura tem um jeito diferente para você calcular. A área de um quadrado, a área do retângulo, que nesse caso é a mesma, tá? Mas se eu for mudar, por exemplo, a área do triângulo, a gente não calcula a área do triângulo da mesma forma que calcula a área do retângulo. É diferente. E isso eu expliquei na última aula. Então, mais uma vez eu digo, se você não assistiu a aula passada, assista, tá? Senão você não vai entender muito bem essa aula. Então, para determinar a área do triângulo, eu pego a base, tá? Multiplico pela altura e o resultado eu divido por 2, né? Então, pego a base, multiplico pela altura, depois divido por 2. Então, vai ficar o seguinte, pessoal, ó. A área do triângulo vai ser igual a base, quem é a base? 5, vezes a altura, 2,2, dividido pela base, que é 2. Dividido por 2, no caso, né? Base vezes altura, dividido por 2. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é multiplicar a base com a altura, tá? Então, seria 2,2 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 2 dá 10 novamente. Com mais um que subiu vai dar 11. Como aqui tem uma vírgula, vem uma vírgula para cá. Então, vai ficar 11, né? 11,0 é 11. 11 dividido por 2. Aí, agora você divide 11 dividido por 2, né? 11 dividido por 2 vai dar 5, que é o mais próximo, que dá 10, sobra 1,0. 10 dividido por 2 dá 5 novamente, sobra nada. Então, a área do triângulo é de 5,5, né? Qual a unidade? Centímetros quadrados. Tá? Então, atenção aí, pessoal. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Não é somente base vezes altura, tá? Então, tem que, no final, dividir por 2. Ó. Depois que você multiplica o 5 pelo 2,2, você, depois que efetuar esse procedimento aqui, esse processo, você tem que dividir por 2. Não pode esquecer disso, beleza? Então, vamos para a nossa última questão. Diz assim, ó. Faltava só o quadrado para terminar, né? Determine a área de uma sala quadrada, né? Então, você tem aqui um quadrado, lembrando que todos os lados têm que ter o mesmo tamanho, né? Sabendo que a medida do seu lado é de 6,45. Aí você fala assim, professor, ele só disse um lado. Pessoal, ele não precisa dizer todos. Lembre que a sala é quadrada. Então, se aqui tem 6,45, é porque aqui também tem 6,45. Então, o que você calcula essa área? Como é que eu faço o calcular a área do quadrado? Lembre que, do mesmo jeito que eu calculo a área do quadrado, eu calculo do retângulo, ou vice-versa. Então, a área do quadrado também é base vezes altura. Logo, a área do quadrado vai ser
6,45 vezes 6,45. Aí, meu amigo, é só você fazer essa conta, que ela é um pouquinho chata de fazer, né? Porque são 3 algarismos, mas vamos lá. Vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Vamos para cá agora. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Com 2 que subiu, 18. 6 vezes 4, 22. Desculpa, 24, né? 6 vezes 4, 24. Com mais um que subiu, 25. Vamos para o 6 agora, tá? Para o 6. 6 vezes 5, 30. Então vai o... Eu vou só botando aqui o número que vai subir, tá? Para não ficar muito número aqui. Vai o 3, fica o 0. Debaixo do 6, tá? 6 vezes 4, 24. Com 3 que subiu, 27. Vai o 2, fica o 7. 6 vezes 6, 36. Com 2 que subiu, 38. Agora soma tudo. 5, não, aqui tem 0, 0, 0, né? Então vai dar 5 mais 0 é 5. Vou apagar para ficar embaixo, igualzinho, tá? Então vai ficar, ó, 5 mais 0 mais 0 dá 5. 2. 8 com 2 dá 10. Vai 1, fica o 0. 5, 3, 8, né? Com 1 que subiu, 9. Com 7, 16. Vai 1, fica o 6. 2 com 8, 10. Com mais 1 dá 11. Desse número aqui, 11. E 3 com 1, 4. Eita, númerozinho arretado. Pesado aí, né? Essa dá um pouquinho de trabalho, porque são 3 algarismos, tá, pessoal? Mas é isso aí mesmo, tá? Toma muito cuidado com os números, que sobe muita coisa, né? Soma, então cuidado para você não errar qualquer um desses detalhes, que aí você já erra a questão. Ok, professor, e a vírgula? Vamos lá. Aqui eu tenho 2 casas decimais. E aqui eu também tenho 2. Então significa dizer que no final vão dar 4 casas decimais. Isso aqui eu já expliquei, tá? Então se vão dar 4 vezes, então vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá? Então de novo, 1, 2, 3, 4. Vírgula para bem aqui. Ou seja, a área desse quadrado é de 41,6025. É isso mesmo, tá? É metro, né? Então é de metro quadrado. O chatinho dessa questão é só você multiplicar isso aqui, mas não tem nada de mágico também, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que você sabe fazer. Tá? Então esse é o resultado da área do quadrado. Ok? Pessoal, então para a aula de hoje vai ficar essas unidades de medida aí, tá? Então valeu, tchau, tchau, até a próxima. Fui.